Ah, agora sim. Acho que foi. Acho que tá pegando. Já tá ao vivo. Aí tá informando. Agora é. Olá. E aí? É mó legal apertar esse botãozinho de acenar. É muito legal. Boa noite, gente. Tudo bom? Ai, e aí? Como é que estão? Preparados para o UERJ? Ansiosos? Eu confesso que eu tô um pouco ansioso, cara. É muito legal porque, tipo, a gente que é professor, a gente sempre fica um pouco ansioso, um pouco tenso para poder saber como é que vai ser essa prova da UERJ. Justamente porque, cara, a gente dá as dicas, né? A gente faz. Ah, obrigado pelo estiloso. Então, a gente faz as aulas de preparatório para o UERJ e tal, só que é uma grande caixinha de surpresa, né? E, e no caso da UERJ, cara, é muito louco, porque assim, é a primeira prova do ano, né? Pra galera que é do Rio de Janeiro, é a primeira prova de vestibular do ano. E além de ser a primeira prova do vestibular do ano, cara, rola aquela tensão, principalmente pra galera que tá no terceiro ano, né? Aquela tensão de tipo, caraca, é o vestibular, né? A ficha vai cair e tudo mais. Mas a parte que é interessante pra gente ter é a confiança, né? A calma e a confiança. Por mais que esteja batendo aquele nervosismo, aquela calma, aquele desespero, né? E tudo mais, talvez até aquelas pressões, pequenas pressões familiares, né? Aquele vai filhão, você vai conseguir e tal. É importante você confiar bastante no que você está estudando, no seu potencial, né? Então, eu acho que essa live, né, uma live que eu preparei especialmente para o UERJ, né? É, eu vou juntar dois temas que são temas recorrentes das provas, né? Um deles que é a cidade do Rio de Janeiro e outro que são as políticas, né? A história política do Rio de Janeiro e também do Brasil. E eu vou associar isso com os times de futebol, né? De que forma que o futebol se articulou dentro da economia, dentro da geografia econômica do Rio de Janeiro, principalmente da região metropolitana do Rio de Janeiro, e de que forma que o futebol carioca acabou influenciando a economia do Brasil como um todo, né? E aí rola uma tensão, porque assim, eu sou botafoguense, tá, gente? Eu admito, eu sou botafoguense. Eu, eu sou botafoguense há 32 anos. Eu não vou ao estádio há algum tempo, ou seja, eu sou um péssimo botafoguense. Eu tô desabafando numa live sobre isso, porque eu sinto um pouquinho de raiva do meu time, né? Ele me deixa na mão bastante, né? A gente que é botafoguense, a gente aprende a ter humildade, a ter resistência e perseverança, né? Porque é uma coisa difícil para ser botafoguense isso. Hoje em dia o Vasco rouba um pouco essa cena, mas é difícil ser botafoguense. Enfim, vocês entendem. Quem é botafoguense entende o que eu tô falando, né? Então o que acontece, gente? Acontece que no caso do futebol, o que eu quero que você entenda é que não é uma coisa que você precisa decorar. Eu não vou ficar falando de escalação de time, nem sobre os dribles do Garrincha, ou sobre o Zico, nada do gênero, não. Isso não importa pra gente que não vai cair lá a questão quem era o goleiro do Fluminense em 1932. Mas a questão é que a questão é que, cara, é muito louco você conseguir compreender qual a força que o esporte, qual a força que o futebol tem dentro da realidade econômica, da realidade política do nosso país. Aí você pensa, poxa, mas por que o futebol? Por que não o vôlei? Por que não o handball? Por que não, sei lá, o tênis de quadra, né? Porque o futebol, historicamente, é marcado por uma relação entre as demandas trabalhistas e as demandas populares. Como assim? Quando você pega o futebol na sua origem, lá na Inglaterra, no século XIX e tal, você vê que os times de futebol eram times de operários, né? Os principais times que existiam na Inglaterra eram times de operários. Isso quer dizer que o futebol, quando chegou aqui no Brasil, ele acabou se transformando em um marco comum de zonas urbanas.
Isso significa que o desenvolvimento do futebol no Rio de Janeiro, o desenvolvimento do futebol em São Paulo, ele acabou tendo um perfil interessante, porque a migração, né, a imigração europeia no Brasil, ela acabou influenciando diretamente o quê? Ela influenciou diretamente o nosso espaço urbano industrial e também o comportamento do próprio proletariado. E se a gente tem um comportamento do proletário, se a gente tem também o comportamento econômico e social, e social vinculado ao futebol, vinculado ao esporte, a gente também vai ter a popularização dele. Lembrando que o futebol na Inglaterra era um esporte popular. Quando o futebol chega aqui, já existiam outras atividades físicas, como o atletismo era muito comum, o remo era uma atividade bem popularizada, né? A galera ia para a lagoa, para o entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas para poder assistir campeonatos de remo. Só que a grande questão é que quando o futebol entra na jogada, ele acaba reorganizando o espaço econômico do Brasil, e principalmente do Rio de Janeiro. Então, ele não vira só um símbolo de jogo e de o povão gritando, etc e tal. Ele acaba mostrando pra gente de que forma que a gente se estrutura. Aí, Vanessa, já é uma proposta maneira, já li aqui, ó, tô feliz. Então, qual é o negócio? O negócio é que, tipo, quando os times se desenvolvem no Rio de Janeiro, nessa virada do século XIX para o XX, sobretudo no iníciozinho do século XX, eu quero que vocês reparem que os times têm um predomínio tanto da Zona Norte quanto do limite entre o centro e a Zona Norte. Beleza? E além desse limite entre o centro e a Zona Norte, a gente vai ter os bairros de entorno, ou seja, os bairros de borda da Zona Sul. Repara, a gente tem o bairro das Laranjeiras, que vai desenvolver o Fluminense Futebol Clube, né? A gente vai ter o Vasco em São Cristóvão, né? A gente vai ter o Botafogo de futebol e regatas. Mas o que é interessante você perceber, como eu falei, é que antes do futebol havia o remo. Então quando você pega, por exemplo, o Fluminense não, perdão, o lado do remo que era do Fluminense, né, que era a parte de regatas do Flamengo, e quando você tem também o Botafogo de futebol e regatas, você tem aí as regatas antes do futebol. Você tem as regatas ainda tendo um destaque estrutural maior do que o do próprio futebol, ou seja, o esporte era uma coisa de Zona Sul. Né? E aí, quando você tem o Vasco entrando no meio desse processo, e quando você tem os times como, por exemplo, Madureira, quando você tem o Olaria, quando você tem outros times vinculados a essa estrutura do interior, esses caras já começam a mostrar que o espaço industrial brasileiro, o espaço desses meados dos anos 10 e 20, eles já começam a ir para o subúrbio carioca, ou seja, ele já começa a entrar na estrutura do Rio de Janeiro. Repara o seguinte, repara que quando eu tenho futebol da Zona Sul e quando tem esse futebol de borda, antes de chegar nos bairros mais industrializados, ele ainda é um esporte visto como elite. Lembra que o remo também era um esporte de elite um pouco popularizado. Mas a partir do momento em que eu tenho essa transição nas décadas de 20 e 30 do futebol carioca, você começa a ver que ele consegue ultrapassar a ideia de que o futebol é um esporte só de branco. Ele ainda é um esporte marcado por muito elitismo, mas ao mesmo tempo, para eu conseguir chegar nas classes operárias, para eu conseguir impedir que existissem manifestações sociais, alguns tipos de problemas operariados, a forma que foi encontrada, a estratégia que foi encontrada, foi o desenvolvimento desses times de futebol. O que é curioso, porque ao mesmo tempo que eu tenho ali na barreira do Vasco, o Vasco sendo formado, eu tenho também os jogadores de times como São Cristóvão, certo? E aí quando eu tenho esses caras, né, Olaria, São Cristóvão, Madureira, cara, todos esses times, cara, eles acabam representando pra gente o avanço econômico do Rio de Janeiro, tanto no perfil fabril quanto na transição do setor primário para o setor secundário e depois o terciário. É só você parar para prestar atenção. Um dos times que acaba ficando muito famoso, né, nos anos 60 e 70 é também um time chamado de América. Cara, e o América é um time que é de Ricardo de Albuquerque, o estádio deles é próximo a Ricardo de Albuquerque, é uma parada muito louca, é muito longe. É tipo, é muito longe. E aí qual o negócio? O negócio é que Ricardo de Albuquerque, que é um dos últimos bairros desse limite, zona norte e zona oeste do Rio de Janeiro, ele acaba mostrando uma coisa pra gente.
a interiorização econômica acaba mostrando que ter essa inclusão social pode ser um ponto inicial para não apenas impedir o movimento proletário de se desenvolver, né? Já que ele vai ter o circo ali, né? O futebol ali. Existe também a ideia de que o futebol se transforma na nossa identidade, né? A Mariana acaba falando isso também, né? Repara que como que eu pego a identidade que o futebol cria no carioca, cria no paulista depois, né? No paulistano e no paulista, e transformo isso em instrumento político. A República Velha não soube usar isso direito, né? Mas ao mesmo tempo que a República Velha não soube usar isso direito, a partir do momento em que o Vargas vira o líder político do Brasil, né? A partir do momento que ele vira o ditador do Brasil, né? Cara, acontece uma coisa interessante, porque ele se articula a conseguir a fazer o povo compreender que ele é parte do Brasil. O Vargas se coloca como parte do Brasil. Ele se coloca como um brasileiro. Ele não é mais aquele oligarca, ele não é um clã político. Então, quando ele usa o populismo que ele tem nas mãos e a figura ufanista, nacionalista que ele tem, o que ele vai fazer? Ele se articula as figuras populares, ele se articula as figuras que representam a identidade cultural brasileira e também, eu vou usar uma palavra que é muito errada, mas eu vou explicar o porquê que ela está errada. A multirracialidade brasileira. Multirracialidade é uma palavra muito feia e muito errada, porque nós somos a espécie humana, a gente não é uma raça, né? A gente é uma espécie. E aí qual é o negócio? O negócio é que como a gente tem esse tipo de característica, naquela época era necessário que o Vargas utilizasse palavras como essa, que exaltasse elementos da miscigenação brasileira, justamente porque ele precisava que a população branca, que entendia que futebol ainda era coisa de elite, entendesse de vez que o futebol, tal como ele, tal como o Brasil, era um país de três cores. Era um país do branco, era o país do negro, era o país do índio. O negócio é que, do indígena no caso, o negócio é que quando ele faz esse tipo de característica, de caracterização política do Brasil, quando ele aproxima o brasileiro ao ufanismo e utiliza o futebol como a ferramenta desse poder, repara que ele consegue também atrair muito do público mais pobre. A galera se vê no Vargas. A galera fala assim, caraca, o Vargas está falando isso no São Januário. Vargas acaba um discurso, né? Tem as laterais do São Januário, né? As arquibancadas. Ele pega aquele Ford dele brother, ele dá a volta no estádio, ele dá uma volta olímpica de carro dando tchauzinho para todo mundo. A galera vai à loucura. Ele faz os discursos com o hino ao fundo. Então, a partir do momento em que tudo isso acontece, esses elementos do ufanismo varguista, né, pelo menos nesse primeiro governo do Vargas, na primeira ditadura do Vargas, né, ele acaba aproximando o povo brasileiro às realidades que ele pretende colocar. Só que repara que mesmo que ele desenvolva a CLT do Brasil, lembrando que o ministro do trabalho dele era o Lindolfo Collor, e esse sobrenome é importante para vocês terem. Então, terem na cabeça, lembra que Lindolfo Collor é o avô do Fernando Collor de Mello. Tá? E então, o que acontece? Acontece que quando Vargas desenvolve esse tipo de política, cara, desenvolve as leis trabalhistas, se aproxima da retórica populista, lembrando que naquela época ele era próximo às políticas italianas, né, as políticas fascistas do Mussolini, e ele também acaba se aproximando diplomaticamente a Adolf Hitler, né, que era nazista. Então, nesse caso, cara, como é que é extremamente paradoxal você colocar na sua cabeça que, ao mesmo tempo em que o Vargas se aproxima da população e exalta a cultura brasileira, a miscigenação brasileira, o futebol brasileiro, ao mesmo tempo que ele faz isso, a gente tem do outro lado a aproximação dele com países que são extremamente marcados pelo preconceito a essa diversidade que ele exalta, né? Isso significa que quando ele faz esse tipo de ação, ele consegue fazer com que a chance de qualquer tipo de manifestação popular contrária a ele seja quase que anulada, né? Então, repara que o futebol se desenvolve dentro desse processo. O Vasco acaba virando um símbolo de time popular, ele acaba virando um ícone popular, justamente por isso, porque ele é o time das massas, cara. Só que São Cristóvão e Barreira do Vasco tem mais uma outra característica. Aquele trechinho de São Cristóvão, eu botei uns mapinhas para vocês nos stories, aqueles trechinhos de São Cristóvão e da Barreira do Vasco se conectam a uma zona industrial tradicional do Rio de Janeiro. Lembrando que São Cristóvão fica muito próximo de um bairro chamado de Leopoldina. E pelo fato de eu me aproximar a Leopoldina, significa também que eu tenho contato com os canais de escoamento de capital do Brasil,
certo? Eu tenho o canal de escoamento ferroviário, certo? Eu tenho a zona portuária vinculada àquilo ali, ou seja, eu tenho um dos principais núcleos da economia secundária do Brasil, da economia industrial do Brasil. Então, o São Januário é extremamente estratégico para esse ponto. Mas ao mesmo tempo que ele é, a gente também tem uma outra característica interessante. Os times da Zona Sul não vão ficar para trás. Porque ao mesmo tempo que o Vasco vira o time do povo, os times da Zona Sul precisam correr muito atrás para conseguir se equiparar a esse processo. Né? E aí que está o problema, porque a Zona Sul é marcada por dois isolamentos. Primeiro, o isolamento geográfico, porque eu tenho uma Acessa da Tijuca subdividindo, né, a Zona Sul do resto do Rio de Janeiro. Ou seja, ou eu atravesso para a Zona Sul por túneis, passando pela Zona Norte, ou pelo finalzinho, né, pela pontinha ali da Zona Norte com o centro da cidade, ou eu dou a volta pelo aterro do Flamengo. Né? Se eu estiver na Zona Oeste, se eu estiver na Barra da Tijuca, eu atravesso pelo Joá, que também é um túnel. Ou seja, também passa um túnel ali. Então o que acontece? Acontece que só dá para chegar na Zona Sul ou atravessando algum morro, certo? Ou, enfim, contornando o aterro do Flamengo, que antes de ser o aterro do Flamengo era água, tudo bem? É por isso que tem o aterro, foi porque aterraram aquilo ali. Então o que acontece? Acontece que o Rio de Janeiro, cara, ele acaba tendo uma segregação natural. Olha que maneiro, né? Antes dessa espacial, uma segregação natural da Zona Sul ao resto, o que é importante demais para o fato da Zona Sul ter essas características econômicas de autossegregação, foi? E ao mesmo tempo em que isso acontece, eu também tenho a segregação socioespacial. E aí essa segregação socioespacial, ela também é socioeconômica. Isso significa que todo esse desenvolvimento econômico da Zona Sul, dos bairros da Zona Sul, ele acaba se dando pela presença de elementos terciários da economia, comerciantes, prestadores de serviço, empresários. Ou seja, eu tenho uma Zona Sul que não é tão industrial quanto o resto do Rio de Janeiro, sacou? Ela é minimamente industrial, perto desses caras, e ela é marcada por um isolamento social, um isolamento de elites. Mesmo que houvessem favelas se desenvolvendo na Zona Sul, elas ainda não tinham, como é que eu posso falar, o poder de articulação que as favelas da Zona Norte já tinham há algum tempo. Ou seja, ainda havia o isolamento geográfico das próprias favelas da Zona Sul, frente às da Zona Norte. Né? Então, quando a gente tem o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense tentando se desenvolver enquanto times articuladores dessa popularização, nesses três caras, desses três times, enquanto o Fluminense acabou ficando mais atrás dessa corrida, né? Tendo a fama de ser o time do pó de arroz, maquiar jogadores negros para o campo de futebol, né? Ele acabou se transformando no time mais elitista desses três, pelo menos nessa corrida inicial. O Flamengo acabou abraçando a ideia de ser o time, como é que se diz? De ser o time popular, o time querido, né? Só que aí começa a coisa divertida. No segundo momento do Vargas, a gente tem um desenvolvimento, aqui nos anos 40, né? A gente tem um desenvolvimento mais amplo do rádio no Brasil, né? O rádio começa a se popularizar, lembrando que eu tenho características aí fordistas e pós-fordistas inseridas na produção industrial, tanto brasileira quanto o retorno industrial, né? Principalmente nesse pós-segunda guerra, dos Estados Unidos, ou seja, o rádio começa a ficar barato, ele fica mais acessível. Isso significa que eu começo a como é que eu posso falar? Eu começo a passar cada vez mais jogos de futebol no rádio. Eu passo a transmitir mais jogos de futebol no rádio. E aí acontece uma coisa curiosa com o Flamengo. Se isso acontece, significa então que o Nordeste, que também tem bastante povoamento, ele passa a receber bastante a transmissão dos jogos do Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro é a capital, ou seja, ele tem uma centralidade política absurda. Isso quer dizer que nessa década de 40, que é quando o Flamengo, por exemplo, começa a ganhar um monte de jogo, né? O Flamengo começa a ser um destaque no futebol absurdamente grande. Cara, o cara do Nordeste está escutando aquilo ali. Os times do Nordeste são basicamente times de capital, né? E aí quando ele começa a escutar que o Flamengo vence um jogo, vence o outro, dribla não sei o que, papapá, time de todo mundo, time do povo, queridinho do Rio, cara, já era. O Flamengo acaba se popularizando e muito na região Nordeste do país. Né? Repara que nessa corrida o Flamengo e o Botafogo, né, que eram as duas potências futebolísticas da época, eles acabam tendo um destaque interessante no Nordeste. Né? Você tem as versões de Botafogos e Flamengos nesse eixo Nordeste-Norte. Mas ao mesmo tempo em que essa influência informacional começa a acontecer, começa a dar seus primeiros passos, reparem que o futebol do Rio de Janeiro ele vai
se transformando num pequeno negócio, né? O Vargas profissionaliza o futebol, né? Que é um dado interessante para você ter na cabeça. E ao mesmo tempo em que isso acontece, cara, repara que após o governo dele, a gente vai ter o desenvolvimento do JK, né? Acaba o governo Vargas, aí eu tenho Vargas do Outra Vargas, né? Aí Vargas, né, comete suicídio, e aí eu passo a ter a era do JK, né? 55, 60. Quando ele aparece, cara, reparem que o desenvolvimento estrutural que o JK promete, ele reflete muito menos o ar futebolístico do que a economia como um todo, né? Ele prefere muito mais exaltar o engrandecimento econômico do país do que exaltar os valores identitários da nação. Até porque, enquanto Vargas era um nacionalista, o JK ele dava prioridade à internacionalização do capital brasileiro. Ou seja, o futebol, a bossa nova, as praias da Zona Sul, certo? As belezas, a exaltação das belezas da Belle Époque. A ideia de que o Brasil tem obras monstruosas, né? A construção de várias rodovias radiais e longitudinais se conectando e tudo mais. Cara, quando o JK faz essas mega obras todas, a ideia dele é mostrar que o futebol é só mais um elemento de toda a grandeza do nosso país. E aí, nesse momento, cara, acontece uma outra coisa interessantíssima. Porque se isso se desenvolve, quer dizer que o empresariado também se desenvolve bastante. Os times da Zona Sul começam a ter um destaque bem forte, né? E aí eu passo a ter um futebol carioca acabando de ir para a periferia, né? Eu passo a ter mais times indo para a periferia. E quando tem mais times indo para a periferia, mais times se formando na periferia, quer dizer que o espaço industrial do Rio de Janeiro, que era um espaço coladinho ali no centro, no início do subúrbio, ele vai se espalhando para toda a estrutura do subúrbio. Lembrando que quando eu tenho ali a década de 40, eu tenho também já a construção da Avenida Brasil. Foi? Avenida Brasil, aquela que vai conectar o centro do Rio de Janeiro até as periferias. E quando tem tudo isso acontecendo, cara, significa que eu posso ter mais times de futebol. Eu posso conectar agora os times de periferia aos times de centro. Sacou? E quando tudo isso acontece, eu passo a ter mais um outro elemento da estrutura econômica do Brasil. Reparem que ao mesmo tempo em que eu tenho os times do Rio de Janeiro se expandindo para o interior, eu tenho os times de São Paulo. Cara, olha que maneiro isso. Eu tenho os times de São Paulo acumulando capital a rodo. Eu tenho o time dos italianos, né? Eu tenho Palmeiras, eu tenho Corinthians, eu tenho São Paulo se desenvolvendo pra caramba, o time de Santos se desenvolvendo pra caramba. E sabe o que acontece quando todos esses caras se desenvolvem? E muito. Significa que tanto o capital privado quanto a presença desse fluxo de capitais dá permissão para que eles consigam criar novos investimentos em centros de treinamento, em desenvolvimentos da sua mão de obra, que no caso são os jogadores de futebol. É por isso que a geração de 50 do Santos, por exemplo, passa a ter um capital absurdamente grande. Lembrando que a geração de 50 do Santos é a geração de Pelé, foi? Então, quando você é Pelé novinho, né? Então, e aí o que que acontece? Quando você tem esse tipo de coisa acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo, repara que os dois, mesmo que o JK expanda a sua economia para outras regiões, sobretudo colocando a capital em Brasília, no Centro-Oeste, né? Tentando desenvolver, como é que se diz, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, mesmo que a economia agrária brasileira se articule para o interior, Rio e São Paulo continuam a ser o grande destaque econômico do país. E curiosamente, o terceiro estado, né, que é Minas Gerais, né, eu gosto de falar para os meus alunos que Minas Gerais é como se fosse uma vila oculta, uma vila ninja de capitais, né? Porque ninguém fala de Minas Gerais, cara. E o cara sempre está se destacando. Ele está no top 3 da economia do Brasil desde sempre, sacou? Ele era parte da economia do café com leite, da política do café com leite, e ele sempre ficou ali quieto. Sacou? Sempre ficou de bobeira ali no canto, tipo, treta rolando em Rio e São Paulo, tá lá Minas, tipo, comendo pão de queijo dele amarradão, só feliz ali curtindo a treta dos dois, né? Reparem que eu tenho uma centralidade capital também em Minas Gerais. É só você ver que eu tenho times como o Atlético e eu tenho o Cruzeiro, que são times rivais vizinhos, cara, o que é uma parada também igualmente louca. Claro que eu tenho vários outros times em Minas Gerais, mas é muito legal que essa dicotomia é uma dicotomia regional. Lembra que Belo Horizonte é uma cidade planejada, foi? Mesmo que o crescimento econômico dela acabe tendo deturpado esse planejamento, ela originalmente era planejada. E quando eu tenho a sede de dois grandes times de Minas ali,
Cara, significa que eu tenho muito capital empresarial embutido nesse processo. Foi? Mas voltando ao Rio de Janeiro. Quando eu saio desse período de JK e eu entro na ditadura militar, eu preciso reexaltar. Eu vou falar reexaltar errado mesmo, tá? Eu preciso reexaltar os valores nacionalistas. E quando eu faço essa exaltação dos valores nacionalistas, adivinha qual é a arma que a ditadura militar usa? De novo, futebol. Né? Faz slogan bonitinho para a Copa do Mundo, Brasil vira sede de Copa do Mundo, certo? Nos anos 70. E aí, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele utiliza parte daquela megalomania que a gente aprendeu com o JK para desenvolver um estádio. Um estádio que não é de nenhum time, tá, flamenguistas? Chamado de Maracanã. E quando ele coloca o Maracanã no bairro do Maracanã, existe também uma ideia de centralidade capital que passa desapercebida por muita gente. Sabe por quê? O bairro do Maracanã... Oi? Estádio Mário Filho, Maracanã, Mário Filho. Né? Então, quando o Mário Filho, quando o Maracanã é formado, cara, a ideia de centralidade dele, eu tive ajuda aqui dos universitários, né? Tá muito maneiro. Então, quando eu tive isso acontecendo, reparem que ele faz contato com a Tijuca, ele faz contato com Vila Isabel, certo? O Maracanã fica muito próximo do centro do Rio de Janeiro, beleza? Ele fica próximo da linha de trem, fica coladinho ali na linha de trem, certo? Ele vai ficar perto da linha de metrô, né? Além de ele ficar perto da linha de trem, da linha de metrô, da Tijuca, de Vila Isabel, da Mangueira, foi? Ele ainda vai fazer a conexão direto com os bairros de Zona Norte. E vai fazer também, depois do metrô, conexão com os bairros de Zona Sul. Ou seja, ter o Maracanã ali também é um símbolo extremamente vinculado a essa proposta populista. Reparem que se ele quisesse criar um estádio que envolvesse, por exemplo, menos esse caráter populista de integração social e mais a ideia de beneficiar os custos de produção, ele colocaria esse estádio ou na periferia, Caxias, alguma coisa assim, né, Nova Iguaçu, ou ele colocaria esse estádio para a Zona Oeste, cara, que ainda era muito pouco povoada, brother. Tenta imaginar se a gente tivesse um Maracanã na Barra da Tijuca ou em Jacarepaguá. Só que tem um problema. O problema é que colocar um estádio próximo daqueles principais times do Rio de Janeiro representa o quê? Representa a ideia de que ele pode ser um eixo de integração desse futebol, das múltiplas culturas futebolísticas do Rio de Janeiro. Ou seja, ele vira o panteão ideal para conseguir ter essa retomada dos valores nacionalistas com pauta no esporte. Né? E aí o que é curioso é que, ao mesmo tempo em que isso acontece, a gente vai começando a ver que a economia paulista vai inchando, novos times vão surgindo, né, mais para dentro de São Paulo, e ao mesmo tempo que isso acontece, os times de periferia do Rio de Janeiro começam a ficar, principalmente no final da ditadura, né, nos anos 80, cada vez mais fracos. Sabe por quê? Imagina que, ao mesmo tempo em que São Cristóvão vai mudando o seu padrão econômico, mesmo que ainda tenha bastante fábrica ainda hoje, ao mesmo tempo que São Cristóvão vai mudando o seu padrão econômico, a Zona Sul fica cada vez mais vinculada a uma economia empresarialista. Ou seja, cada vez mais patrocínios, cada vez mais capitais externos, cada vez mais entrada de capital estrangeiro, né? O Vasco vai entrar nessa onda também, porque ele vai terceirizar parte da economia, parte do espaço fabril daquela região acaba se transformando num espaço de pequenos comerciantes ou de médios comércios, foi? E quando eu tenho toda essa estrutura alterada, eu não tenho mais o glamour industrial, eu vou falar glamour entre aspas, tá? O glamour industrial daquele eixo Leopoldina São Cristóvão, onde está o Vasco, e eu passo a ter cada vez mais capitais concentrados da Zona Sul. Né? E cada vez mais um processo de terciarização da economia da Zona Norte. É por isso que quando você pega, quase que eu virei o Temer, né? Quero uma água, né? Cada vez que eu tenho esse desenvolvimento econômico da Zona Norte, reparem que eu passo a ter o desenvolvimento de shoppings ao invés de espaços fabris, de off-shoppings, como é o caso da Tijuca, ao invés de um espaço que antes era industrial. Eu passo a ter alguns comércios grandes quando antes eram fábrica, né? Ou seja, a gente vai ter essa terciarização econômica. Só que essa mudança de capitais foi muito mais interessante para a Zona Norte, pelo menos para esse eixo Zona Norte, Zona Sul, Centro, do que para a Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense.
Isso quer dizer que os times mais afastados vão perder muito capital. Só que o curioso é que enquanto isso acontece, a ocupação de Jacarepaguá, da Barra da Tijuca, certo? Bangu lá na frente, lá atrás, quer dizer, mais para depois, né? Lembrando que Bangu tá ali na ponta da Brasil, foi? Então, quando eu tenho esses caras, como é que se diz? Quando tem esses caras se desenvolvendo, repara que não existe mais a necessidade de promover o futebol como isso. A mentalidade do carioca já é vinculada aos quatro grandes times e alguns outros, né? É por isso que você vê, por exemplo, os seus pais que viveram os anos 70, que viveram os anos 60, falando bastante de times como o América e o São Cristóvão. São times que você olha, tipo, tá, tudo bem, é aquele cara que a gente junta ponto no Campeonato Carioca. Justamente por isso, sacou? Porque, cara, esses quatro times acabam não apenas acumulando muito mais capital do que o normal, né? Reparem que no meio dessa treta toda, cara, o Botafogo joga até um estádio, né? No meio desse período da ditadura militar, ele joga até um estádio de Niterói, cara. Ou seja, ele aproveita um espaço, né, que o prefeito de Niterói queria fazer, né? O governador do Rio de Janeiro também queria fazer um estádio para Niterói, para tentar, né, dissipar esse capital concentrado no Rio de Janeiro para uma outra metrópole, só que o Caio Martins, né, acaba, enfim, sendo largado de mão, ele acaba não atraindo os capitais que eram necessários, justamente por causa dessa concentração massiva do eixo econômico, cultural, futebolístico do Rio de Janeiro. E aí o que vai acontecer? Jacarepaguá não consegue criar isso. A zona oeste do Rio de Janeiro, tirando a parte que era industrial, não consegue criar isso. Industrial tradicional, tá? Não consegue criar esses elementos. E aí, curiosamente, a gente vai ter uma zona oeste que vai se desenvolver muito para o campo empresarial, muito para as iniciativas de capitais internacionais, certo? É só lembrar que tem um shopping por lá chamado de New York City Center, né? Tem nada mais, tipo, americanizado do que um troço como esse. Pega o nome de alguns condomínios, quase todos os shoppings que tem lá, e você vê que sempre são referências aos Estados Unidos, né? Tem até um shopping lá, que eu esqueci qual é o nome dele, mas o cara faz é uma sopa global, né? Qual o nome daquele shopping que a gente foi? Barra World. Olha só que coisa louca, né, cara? Você entra no Barra World, além de ser uma grande confusão, é um shopping que fica entre a Barra e o Recreio, sacou? Barra é Miami pobre. Então, cara, quando eu tenho o Barra Mundo, né? Eu vou falar Barra Mundo assim, né? Então, quando tem esse shopping, cara, você entra lá e além de ser uma grande confusão, você consegue reparar, né? Para você entrar de sessão da tarde, aquele troço, você vê tipo a parte egípcia, a parte italiana, a parte americana, a parte, sei lá, de pallet do Pokémon. Ou seja, você vê a parte de tudo naquela porcaria. E aí o negócio é que, tipo, era pra ser a proposta de que a Barra agrega todo mundo, né? Então você vê muito mais o interesse global de outros capitais ali do que, enfim, do próprio capital tradicional de esportes do Rio de Janeiro, né? E ao mesmo tempo que você tem isso acontecendo, reparem que mesmo que o Brasil tenha passado, agora nos anos 2000, né, por uma quarteirização da economia, né, uma entrada de tecnologia e tal, não muito suficiente, mas a tentativa de redescrição do empresariado, ou seja, de transformação da classe empresariada do centro do Rio de Janeiro para a Barra da Tijuca, né, para aquele eixo Barra Recreio, como um novo subcentro econômico e capital do Rio de Janeiro, né? Então, quando tem esse tipo de coisa acontecendo, reparem que o barrense, reparem que o cara da Zona Oeste, ele vai se conectar muito mais com esportes mais ao exterior do que o próprio Rio de Janeiro. Ou seja, vai existir inclusive uma própria globalização do capital esportivo, né? Você vê que a presença na Zona Sul e na Barra de grupos de futebol americano, de CTs de futebol americano, acaba sendo muito grande, acaba sendo muito mais fácil para eles se organizarem para fazer esse tipo de atividade do que aqui na Zona Norte, por exemplo, né? Mesmo que existam alguns CTs de futebol americano por aqui. Mas a grande questão não surgiu um time de Jacarepaguá ou da Barra que pudesse ter algum tipo de característica expressiva. Foi? O negócio é que, além disso, para a gente poder concluir, né? Repara que essa segregação da Barra também acontece, né? Essa ideia de eles falarem que é a zona oeste-sul, né? Lembrando que oeste e sul é uma direção chamada de sudoeste. Tudo bem. O cara não só aprendeu pontos cardeais antes de virar vereador. Mas o negócio é que quando eu tenho isso acontecendo nesse eixo de Barra
Recreio, Zona Oeste. Reparem que a gente teve o Pan-Americano, a gente teve as Olimpíadas, certo? Ou seja, a gente teve iniciativas que transformaram a Barra da Tijuca num grande polo atrativo para esportes. E aí o que acontece? Acontece que foram criados estádios, foram criadas iniciativas hoteleiras para desenvolver isso. Foi criada até uma inicial política desportiva, né? A gente tem alguns centros de lazer e esportes, né, nas rotas da Zona Oeste para a Barra da Tijuca, né? Ou então ao longo da Brasil, né, perto de Deodoro e tal. Mas, cara, foi o suficiente? Não foi o suficiente, né? Não conseguiu criar o elemento desportivo que foi criado com o remo no século XIX, que foi criado com o futebol no século XX inteiro, e nesse século XXI a gente só vê uma grande sopa de qualquer coisa. Claro que o futebol continua sendo a paixão do carioca e tudo mais, mas a cidade já está feita, sacou? Então, mesmo que eu especule outro esporte, criar a popularização, a identidade carioca ao ciclismo em pista de madeira, de mogno, invernizada e com ar-condicionado a, sei lá, 16 graus, ponto 4, cara, é uma coisa difícil, porque a gente não tem esse histórico, a gente nunca teve uma valorização da educação física, tirando um pouquinho lá na era Brizola do Rio de Janeiro, lá nos anos 80, 90, cara, tirando esse momento, a gente não teve uma valorização efetiva do esporte na nossa cidade, na nossa metrópole. Então como é que eu posso ensinar crianças a se dedicarem a outros esportes se ela basicamente só vê o futebol na frente dela, né? A gente hoje consegue dar alguns passos frente ao vôlei, frente ao basquete, mas nada muito mais do que isso, né? Então a gente consegue já ter essa configuração da cidade do Rio de Janeiro pelos esportes. Então, gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm algum comentário, alguma pontuação que eu possa responder nesse finalzinho de live? Alguma coisa? Vou dar uma esperada aqui para ver se surge alguma pergunta. Tá, 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 tá. Aí, se cair alguma questão de futebol e Rio de Janeiro, vocês me devem comida, vocês sabem disso, né? Vocês me devem uma pizza, um cachorro quente, bis, aceito bis. Bis preto, eu prefiro bis preto, tá bem? Ah, obrigado, Vanessa. Obrigado, Dan. Tem também aqui a Lissa. Ah, valeu, Lissa. Que bonitinho. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Futebol é visto por muitas classes mais baixas como chance de mudança de vida. Por quê? Então, cara, é muito interessante porque os centros de treinamento, né? Eles são geralmente centros privados, né? Que, tipo, é escolinha da comunidade que o menino entra e tal. Ainda existe muita masculinização do futebol, né? Existe ainda uma barreira muito grande para o futebol feminino se desenvolver nisso, né? Repara que o futebol ele é marcado também por essa cultura machista gigantesca, né? Por sinal, a Copa do Mundo Feminina tá aí, né? Dei uma pesquisada depois, cara, deixa eu falar isso antes de responder a tua pergunta, cara. Eu vi uma notícia, acho que foi ontem, sobre mulheres grafiteiras em São Paulo que pegaram um espaço de grafite de Copa do Mundo e substituíram por espaços de jogadoras de futebol, de homenagens à mulher no futebol. Lembrando que a Copa do Mundo, o Brasil não tem ainda um título de Copa do Mundo feminina, tá? Sendo que a nossa seleção feminina é tipo, caraca, é muito porradeira, muito maneiro, me amarro. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que aquelas crianças mais pobres entendem que o futebol acaba se transformando numa plataforma para o sucesso, num caminho rápido para o sucesso, ela é uma peneira muito interessante para os próprios times. Os times são instituições que dependem de muito capital privado, dependem de capitais empresariais, de patrocínios e tudo mais. Então, aonde eles conseguirem arranjar mão de obra muito barata para peneirar, levar para um CT e depois fazer aquele cara valer milhões e depois revender, tem noção a margem de lucro que eu consigo ter, sendo eu um empresário de futebol, onde eu consigo pegar aquela mão de obra mais jovem e transformar em um atleta, né? Eu consigo fazer aquele cara especular, né? Eu consigo fazer aquele jogador se transformar em um ótimo, eu vou falar assim mesmo, tá? Em um ótimo produto para o mercado de esportes, né? Lembra que tem alguns jogadores, cara, que só com o que eles vendem de camisa,
eles já conseguem cobrir de longe o salário que eles recebem, que já é gigantesco. Então tenta imaginar que em um universo onde você não tem uma educação valorizada, né, uma educação pública valorizada. No universo onde você não tem uma formação científica adequada, um incentivo à formação científica, e você não tem uma estrutura multiesportiva dentro da escola, a única coisa que aquela criança vê é que aquele jogador de futebol, que era o plebeu, hoje ele é o príncipe do time. E aí rola aquela ideia, poxa, por que não? Se eu já tenho o CT, se eu já tenho a peneira, se eu já tenho tudo isso, por que não ser um desses? Eu tinha visto uma entrevista com um jogador alemão, e aí, peraí que eu tô fazendo cagada aqui. E aí esse jogador alemão, ele fez um comentário que eu achei um tanto preconceituoso, mas ele tem um peso gigantesco. Ele falou que a diferença entre um jogador europeu e um jogador brasileiro, e o que torna o jogador brasileiro obrigatoriamente melhor do que o europeu, é que enquanto o jogador europeu tem que dividir o tempo entre treinar, trabalhar e estudar, né, o jogador brasileiro só treina, né? Ele não tem a parte do estudo. E aí o grande problema é justamente esse, porque, cara, é muito triste esse tipo de afirmação. Uma afirmação que remonta a um preconceito social, mas ao mesmo tempo, cara, a gente não tem como se defender de um argumento desse, né? A educação e o esporte, eles são destratados tanto no meio público quanto no meio privado, cara. A educação física, ela acaba sendo vista como lazer. E, cara, ela não é lazer, brother. Ela é forma de desenvolvimento de uma das inteligências mais importantes do corpo humano, que é a inteligência física, certo? Então, se eu não tiver essa estrutura bem desenvolvida, a única coisa que aquela criança vai entender é que o futebol é uma plataforma. E é por isso que você tem tanto jogador vazio, né? Você tem jogadores que fazem coisas incríveis com a bola, mas coisas horríveis na sociedade, né? Porque esse cara não aprendeu nada, ele não teve uma escola, ele não teve uma estrutura familiar adequada. Ele basicamente foi um moleque jogado aos treinos para poder virar um ótimo peladeiro. É isso, sacou? É um cenário bem triste, na verdade, né? Você repara que a minoria desses caras resolve estudar, correr atrás. E os poucos que estudam e correm atrás, cara, hoje são empresários, são investidores, são técnicos, são, sabe, trabalham dentro do setor administrativo do time, sabe? É muito louco, né? Eu gosto de imaginar, por exemplo, o Amaral. O Amaral era um jogador dos anos 90 do Palmeiras e tal. Feio, bichinho feio, meu Deus. O olho dele ele era tipo Cerveró dos anos 90. E aí, cara, quando a carreira dele foi acabando, ele estudou, que nem um animal. O cara aprendeu sobre economia, sobre administração, mercado financeiro. O cara começou a injetar dinheiro em tudo que era lugar. Passou um tempo gigante vivendo no exterior, sacou? Por quê? Porque ele estudou antes tarde do que nunca, né, cara? Ele acabou estudando. Então, se tiver, inclusive, se algum atleta, né, se algum jogador acaba assistindo essa live e tal, cara, lembra que é importante demais você estudar. Cara, é vergonhoso demais você ver um brasileiro que joga futebol estrangeiro e ele se comunica sei lá, com gesto, sacou? E aí quando você vê, por exemplo, um jogador como caraca, aquele jogador belga, grandalhão, que jogou a Copa do Mundo, novinho, até esqueci o nome do cara. Enfim, eu vou esquecer o nome dele, enfim. Meu irmão, o cara sabia falar português, cara. Era um moleque de, tipo, 19, 20 anos. O cara sabia falar português. O cara sabia falar 6 idiomas. E, tipo, ele é da Bélgica. A Bélgica é um shopping, brother. É pequeno demais aquele paizinho. Tipo, é fofo, mas é pequeno. E, cara, o maluco conseguia ter uma articulação educacional que era assustadora, né? É muito comum você ver vários jogadores europeus, inclusive alguns que começaram a carreira pobres, tirando os imigrantes, olha essa, o susto, né? Começaram a carreira pobres, cara, tendo uma articulação linguística absurdamente grande, tendo argumento, sabendo falar, entendendo de política, tendo de posicionamento político, que Lukaku, isso, jogador da Bélgica. E tipo, entende esse problema? E você olha os jogadores brasileiros e você não vê isso, cara. Entende? É esse o processo, é isso que falta pra gente, né? Associar o esporte à educação. Entender que os dois são um caminho só, né? E aí, gente? Mais alguma dúvida pra gente fechar nossa live? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Eu me amarrei, cara, me amarro em falar isso. Eu curto mais falar da política do futebol do que de jogo em si, sabia? Acho muito mais legal. Enfim, coisa de nerd. Eu sou, admito, sou gordinho, não jogo futebol, mas só no videogame. Mas é isso. Enfim, gente,
Qualquer dúvida, se tiverem alguma dúvida depois disso, podem mandar mensagem no direct, podem mandar alguma mensagem por fora aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Obrigado pelos elogios. Cara, até a próxima terça-feira. Espero que vocês mandem muito bem na UERJ. Cara, destrói aquilo tudo, quebra tudo, mandem ver. Tá bem? Então, é isso. Valeu, grande beijo, gente. Valeu.